Bom dia, leões e leoas, tudo bem? Sextou e aqui estamos para mais um bate-papo. Rotina matinal já realizada, né? Lembrando dos meus salvadores de vida: oração, meditação, atividade física, leitura, xadrez, visualização, banho gelado, ok? E o café já em processo. Acalme sua tempestade. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E ele vem dar continuidade ao bate-papo anterior, onde eu disse para que você, na tempestade, permaneça firme. O bate-papo anterior tratava basicamente como nós lidamos com aquilo que é externo. Hoje quero falar um pouquinho do que está acontecendo dentro da gente. Acalme sua tempestade. Começo com uma citação do filme do Homem de Ferro de 2013, Homem de Ferro 3. Tony Stark abre o filme dizendo: criamos os nossos próprios demônios. Isso, em alguma medida, é muito verdade. Por quê? Por que eu te digo isso? Nós, por medo, por ansiedade, por insegurança, nós acabamos exagerando um pouco na dose e começamos a fazer simulações infinitas de possíveis cenários que podem ou não acontecer em função de A, de B ou de C. Fato é, há muitas coisas que nós não controlamos, porém, nós ficamos simulando, né, alternativas, hipóteses. E qual que é o problema disso? Tá? A nossa cabeça, primeiro, a nossa cabeça demanda uma energia muito grande, então eu roubo essa energia do presente. Eu deixo de investir no presente, tá? Eu ignoro o passado, paro de olhar para o presente e fico olhando só para o futuro, que pode ou não acontecer. Então já temos aí um probleminha, né? Perco energia no presente, paro de olhar para o momento presente porque estou olhando para o futuro apenas, em situações diversas que podem ou não acontecer. Tá? Nós daí então criamos os nossos próprios demônios e meu amigo Uguay, Kung Fu Panda, ele diz que o passado é história, o futuro um mistério. E é por isso que o presente é um presente. Eu vou compartilhar com vocês depois a citação no original em inglês. Ela é muito mais bonita porque rima, né? Acaba virando um verso de poesia. Mas fato é que a gente precisa concentrar, sim, os nossos esforços no presente. O passado, ele é nossa história. Ele serve de base. Eu preciso, sim, olhar para trás, entender o meu aprendizado e, com base nisso, melhorar o meu presente. Vou ignorar o futuro? Não, você não ignora o futuro. Tá? Nós precisamos olhar à frente, fazer projeções. Qual que é o probleminha aqui? É que eu deixo de viver o momento presente por conta do que está lá na frente, tá? Por conta do futuro. Esse é o grande problema. Tá? Eu perco energia, eu roubo energia daqui e coloco lá na frente, por coisas que podem ou não acontecer. Tá? Acalme a sua tempestade. Não controlamos os problemas externos. E quando não controlamos os internos, né, não acalmamos os internos, o que está lá fora fica ainda pior. Em termos de sentimentos, tá? E aí, o que é importante dizer? Esse turbilhão de pensamentos, precisamos entender, né, esses sentimentos e principalmente o que está gerando esses sentimentos. Tá? Não é por um acaso. O medo, ele é parte, né, parte de nós. Nós nascemos equipados com o medo. E uma vez equipados com o medo, né, esse nosso sistema de autopreservação, precisamos entender o que é que está causando medo.
Se for o medo, se é a ansiedade, se é a insegurança, por que esse sentimento exagerado que nos rouba, né, inclusive o presente? Tá? Gosto muito do filme Divertidamente, porque lá mostra de uma maneira bem didática as nossas emoções, né, como elas vivem em harmonia, como em determinados momentos da vida uma se sobressai em relação à outra, e o que também acontece quando elas tomam conta de tudo. Quando uma delas apenas, na verdade, toma conta de tudo. Eu gosto muito da raiva. E é interessante que a personificação dela nesse filme, nessa animação, a hora que ele, né, a raiva aciona as alavancas e sai aquela fumaça, e aí desencadeia toda uma sequência de ações com raiva, ou com muito medo, ou com apatia. Tá? E aí o descontrole também não é legal, rouba a nossa energia. Acalme a sua tempestade, entenda o que está gerando essa tempestade dentro de você, que está te impedindo de viver o momento presente. Nós criamos os nossos próprios demônios, lembra? E o que também é um grande problema? Ignorar isso não resolve. Tá? Ignorar o sentimento não resolve. Tudo aquilo que você acolhe, encolhe, se dissipa. Tudo que você ignora tende a aumentar, a crescer. É um monstrinho que é desse tamanho, tá? E fica um Godzilla. É uma bola de neve. E aí eu quero compartilhar com vocês duas situações. Pai de primeira viagem não tem base. É a primeira vez que eu estou sendo pai, certo? E quando você não tem base, a primeira coisa que você faz é repetir naturalmente uma experiência que você já teve. Então, quando o Miguel, que é o meu filho mais velho, à noite acordava com medo do escuro, que é super natural nas crianças, ele ia lá pro quarto: pai, tô com medo, pai, me ajuda, pai. Tá bom, filho, vai dormir, filho, não tem nada, acende a luz, vai lá, não tem problema aí, tá tudo certo em casa. E assim, né, hoje entendo que não é o melhor jeito, eu dispensava e devolvia pro quarto dele. Com o Pedrinho, de 2 anos, então já passado um tempo, várias lições aprendidas, quando ele vem, ele fala: papai, tenho medo, né? Do jeitinho dele. Papai, tenho medo de aranha. Ah, legal, Pedro, tem medo de aranha? Vamos lá ver a aranha. Então, eu tomo ele pela mão e a gente vai lá ver a aranha, ver o bicho-papão, ver o barulho. A gente vai lá ver o que é. Quando a gente faz isso, primeira coisa, né, eu estou ensinando ele a acolher o sentimento dele, aquilo que está acontecendo. Segundo, ele entende que não dá conta daquele sentimento. Então ele pede ajuda. Então também estamos ensinando ele a pedir ajuda. Esse processo de pedir ajuda, de ir lá, né, de ter o nosso acompanhamento, meu e da Pri, para ir lá ver o problema, fazer a verificação, isso já está já está tão intrínseco nele, já é tão parte dele, que hoje, quando ele tem um problema, ele vem até nós, já nos toma pela mão. É muito engraçado e muito bonitinho também, né? 2 anos fazendo isso, nos toma pela mão e nos leva para ver a situação. Papai, vem comigo, tô com medo. Já mudou um pouco o discurso. E aí, naturalmente, há um outro trabalho junto com o Miguel, né? Para quê? Para que a gente faça uma reconstrução. Tá? Em alguma medida que nós estávamos ensinando ao Miguel, pregando ao Miguel, é que ele deveria ignorar o medo. Né? A coragem é ignorar o medo. Não. Coragem é o que nós conseguimos ensinar agora para o Pedro. Sim, coragem de assumir os meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo, e coragem de pedir ajuda quando eu não dou conta do recado. Não tem problema, pessoal. A gente não precisa enfrentar tudo sozinho. Sim, a gente pode e deve pedir ajuda quando excede a nossa capacidade. Isso não é demérito. Tá? Nós precisamos acolher as nossas emoções, entender o que causa as nossas emoções. Tem uma música do Frei Gilson, eu gosto muito dela.
Se você tiver a oportunidade, procura no YouTube. Acalma a minha tempestade. Esse é o nome da música. É uma mensagem, né? É um pedido de alguém a Deus para que venha auxiliá-lo em suas dificuldades. Pessoal, a gente precisa de ajuda, tá? E não tem problema. Não está dando conta do recado? Pede ajuda para um amigo, pede ajuda para um profissional, pede ajuda para o patrão, mas pede ajuda. Sai desse problema. Para de achar que tudo isso que está acontecendo, que está roubando a tua vida, que está impedindo de você viver o presente, que é normal. Tá? Você precisa, sim, entender o que está acontecendo. Entenda da onde vem o sentimento, o que está gerando o sentimento, o que está gerando esse incômodo. Tá? Nós temos sentimentos por um propósito. Já disse, o medo é para a nossa autopreservação. O problema é quando ele nos domina. A ansiedade existe por um motivo. Quando ela nos domina, é complicado. No meu último exame de Kung Fu, o meu professor falou, o instrutor, o examinador, na verdade, ele falou sobre a ansiedade. É natural. Tá? Você se prepara. Aquilo é importante para você. É normal a ansiedade, né? Daquela data, daquele evento. É normal. O problema é quando a ansiedade te rouba toda a sua energia e impede você de avançar, te paralisa. Quando o medo te paralisa, quando a dor te paralisa, aí é problema. Preste atenção nos sinais, olhe para dentro de si, entenda o que está acontecendo. A segunda situação, e essa profissional, logo na minha mudança, eu era muito novo, era novo nessa última função, nessa função atual, na verdade, e eu tive uma divergência de comunicação, então eu acabei afetando negativamente o resultado de um outro time. E no meu entendimento, as coisas já estavam combinadas, então acabei falhando, houve uma falha do lado de lá também, mas o problema aqui não é um culpado. Só sei que naquela situação, há pouco mais de 2 anos atrás, o outro Denis, quando se viu em meio a um monte de ligações, tendo que dar explicações de algo que para ele já era claro, eu me vi em maus lençóis. Eu comecei a ter sudorese, começou a dar falta de ar, coração disparou, eu não sabia o que fazer. O fato é que eu fui até o ambulatório, não estava me sentindo bem, a pressão foi nas alturas, e naquele dia, o que eu tirei de lição? Peraí, o que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou fazendo comigo? Bom, a situação foi resolvida, comecei a entender o que é que estava me gerando essa ansiedade e o que eu precisaria fazer para acalmá-la. Então, pedi ajuda, conversei, expus, e desde lá então, outras situações complicadas surgiram, mas a forma como eu lidei, com base no aprendizado dessa, mudou totalmente a minha forma de agir, principalmente de interagir comigo mesmo. Tá? Então, coisas importantes. Acalme a sua tempestade, cuidado com os demônios que você cria, cuidado. Preste atenção aos sinais que você ignora, tá? Mas que o seu corpo está dando para você. Tá? Lembra, há uma criança dentro de você que ela precisa ser ouvida. Ela não pode ser trancada num quartinho escuro. Abra as janelas desse quartinho. Dê vida a essa criança. Valorize-a. E você não precisa passar por tudo sozinho. Não está dando conta? Pede ajuda. Não sabe se está dando conta? Pede ajuda do mesmo jeito. Tá? Eu espero que esse bate-papo tenha te ajudado a refletir um pouquinho a forma como você se relaciona consigo mesmo. Se curtiu, deixa um likezão. Se acha que pode ajudar alguém, por favor, compartilhe essa mensagem. É assim que nós vamos alcançando novos leões e a nossa alcateia vai crescendo. Desejo a você um bom dia e um bom final de semana, com muita motivação, com muita energia. Até o próximo bate-papo. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.